Você sabia que alguns dos maiores e mais importantes fundos de investimento do mundo já investem um percentual maior do seu dinheiro em startups do que nas gigantes da Bolsa de Valores? O que será que essas cabeças mais inteligentes do mercado já enxergaram antes de nós? Se você acha que já sabe tudo sobre investimento em startups, fica nesse vídeo que eu vou te surpreender com algumas informações e que inclusive vão te ajudar a ganhar mais dinheiro com os seus investimentos tradicionais também. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Vamos falar sobre como investir em startups vai fazer você crescer o patrimônio e crescer como pessoa. Se nós não fomos apresentados, meu nome é Guilherme Henke, eu fundei a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil, sou investidor anjo e já ajudei mais de 7.500 investidores a participar desse mercado. E nesse canal eu compartilho tudo o que pode te ajudar na tua trajetória empreendedora. Se achar útil, não esquece de deixar teu like aqui no vídeo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a questão do crescimento do patrimônio, que é o que provavelmente te fez clicar aqui nesse vídeo. Eu sei que tu quer te tornar um investidor mais inteligente, tomar decisões melhores sobre o teu dinheiro, e é por isso que eu quero que tu fique aqui até o final, que como eu te falei, mesmo que tu acabe não investindo em startups, essas ideias vão sim te ajudar. Ó, mas nós temos um fato, tem montanhas de dinheiro e cada vez maiores sendo direcionadas para startups. E os investidores, eles estão fazendo essa migração, pessoal, simplesmente porque é uma classe de ativos, como a gente chama, que se mostrou muito rentável. E aqui, ó, eu já estou excluindo dessa análise aquelas pessoas que deram a sorte de investir numa startup que virou unicórnio, porque se obviamente tu investir com essa expectativa, talvez seja melhor tu jogar na loteria, porque não é assim que a gente investe em startups da forma certa. Se tu não está familiarizado com o termo, unicórnio é como a gente chama aquela startup que cresce até valer $1 bilhão. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. Agora eu quero te contar de onde que saiu tanto dinheiro para investir em startups com estratégia, critério e risco controlado. Já ouviu falar num cara chamado David Swensen? Eu sei que ele não é muito falado pelo público geral, mas quem trabalha no mundo de investimentos normalmente coloca ele no mesmo nível de um Warren Buffett, de um Peter Lynch. Esse cara, ele inventou um modelo de investimentos que é hoje talvez uma das principais referências para fundos, gestoras, mercado profissional de forma geral. Basicamente, esse modelo do Swensen, ele ensina como ganhar mais do que a média do mercado. Aliás, ele mesmo é um cara que bateu o mercado por décadas. E hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que tu também pode usar as ideias dele a teu favor. Bom, tem esse tipo de fundo de endowment, que são esses fundos ligados normalmente a instituições sem fins lucrativos, tipo universidades, hospitais, fundações. O Central Park tem um, a Biblioteca de Nova York tem um, museus, vários têm, mas o mais clássico é esse ligado a universidades. Quando a gente escuta essas histórias dos ex-alunos bem-sucedidos que doam dinheiro para suas universidades, é para esses fundos que eles estão doando esse dinheiro. Bom, e o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e eles ficam tentando rentabilizar esse dinheiro de uma forma sustentável, defensiva e por prazos muito, muito, muito longos. E eles são tão relevantes, pessoal, no cenário americano, que se a gente somar todos eles, eles administram um equivalente a 40% do PIB do Brasil em recursos. E o David Swensen, esse cara que eu estou falando para vocês, ele foi o responsável pelo fundo ligado à Universidade de Yale por mais de 30 anos. E foi lá que ele desenvolveu esse modelo de alocação que ficou famoso. Bom, em resumo, com toda essa ciência e estratégia por trás, 20% da grana do fundo de Yale está em startups. Tu tem ideia do que eu estou falando? 20% está em empresas como a que você e eu podemos criar. Para ter uma ideia do quanto isso é relevante, eles compram só 2% em empresas americanas listadas em bolsa de valores. 20% em startups, 2% em bolsa americana. Bom, então acho que esses fundos não estão eventualmente preocupados com o risco de se investir em startups, né? Eles são fundos de longo prazo e tem que ser bem conservadores com o dinheiro, mas na verdade eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E o fato é que esses caras simplesmente confiam 10 vezes mais no que as startups podem trazer do que a bolsa americana. E eu tô te dizendo, investir em startups é o melhor negócio do mundo. E o pequeno investidor, pessoa física, tem que acordar para isso. Tá todo mundo preso ali no CDB, no CRI, no CRA, nos fundos multimercados. Esses investimentos tradicionais que é óbvio que tem que ter também. Mas dá para deixar esse portfólio muito mais rico e diversificado do que só isso aí com esses investimentos tradicionais. E eu vou te contar o que esses fundos de endowment descobriram, que você precisa descobrir também, que vai te ajudar a gerir melhor o teu dinheiro de forma geral, independente se tu fores investir em startups ou não. Primeiro, sobre a questão do risco é o seguinte: o fundo não compra diretamente participações de startups.
Elas não ficam batendo na porta dele e ele escolhe um por um em que ele quer investir. Ele investe em fundos especializados em investir em startups, que então pegam esse dinheiro e escolhem as empresas e compram as participações. A gente chama esses fundos especializados em startups de fundos de Venture Capital. Então sempre que a gente falar Venture Capital ou VC, você já sabe do que a gente está falando aqui. Bom, mas pensa como se fosse os seus investimentos e você investindo naquele fundo de ações. Agora, o gestor do fundo tem a função de estudar bem as empresas, fazer suas análises e escolher quais ações comprar. De certa forma, você está automaticamente diversificando o seu investimento em ações, certo? Aqui é igual, só com startups. O fundo de Yale investe em vários fundos de venture capital diferentes. Isso significa que a posição em startups do fundo de Yale está muito diversificada. Eu não tenho o número exato e eu nem teria como conseguir isso. Mas é um fato que, assim, lá na ponta, eles estão alocados indiretamente em centenas de startups. E por conta disso, o risco de uma startup quebrar não impacta muito o portfólio do fundo. Entre quem deu certo, quem deu errado, as que andaram de lado, as que bombaram, o saldo disso tudo ainda tem de ser bastante positivo para o fundo. E sabe por que esses grandes investidores institucionais estão investindo cada vez mais em startups? Agora sim, eu vou te contar o segredinho do Swensen, que vai te deixar pelo menos bem pensativo sobre os teus próprios investimentos. Eu vou precisar aqui de uns 2 minutinhos para explicar esse conceito que vai te deixar de boca aberta. É o seguinte, tinha uma coisa que me intrigava muito desde que eu comecei no mercado financeiro lá em 2007. Todos esses economistas, gestores de fundo de investimento, com estratégias sofisticadas, softwares estatísticos e toda uma ciência por trás. Mas daí, quando a gente vai olhar as rentabilidades que eles entregam, eles dificilmente conseguem render muito mais que a média de mercado, tipo CDI ou Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa de valores. Você já se perguntou por que isso acontece? Ninguém que eu perguntava isso naquela época conseguia me dar uma resposta. Mas, cara, isso me intrigava tanto que eu fui estudar para entender. E aí, depois de muitos anos investigando isso, eu descobri a resposta. E isso é tão sério que, inclusive, o cara que chegou nessa resposta, um cara chamado Eugene Fama, ganhou o prêmio Nobel por demonstrar por que isso acontece. Então escuta o que eu estou te falando. Pensa o seguinte, imagina que a Bolsa de Valores é como uma feira onde as pessoas compram e vendem frutas, tá? Estou falando de Bolsa de Valores, mas obviamente vale para os títulos de renda fixa também. Nessa feira tem milhares de pessoas. Digamos que tá todo mundo com o celular na mão, as informações, as notícias sobre a feira circulam muito rápido, sei lá, por um grupão de WhatsApp, tá? Então, se a maçã de alguma banca tiver com uma manchinha, ou se ela tiver super bonita, todo mundo fica sabendo rapidinho, tá? E aí, digamos que o dono de uma determinada banca vai lá e escreve no grupão do WhatsApp que a laranja dele tá fresquinha, que veio direto do pé, que tá bem doce. E aí todo mundo vai lá e corre para a banca dele e o preço da laranja sobe. Daí, alguém abre uma delas ali na hora e vê que elas não estão tão doces assim. Vai lá e escreve isso no grupo. Todo mundo fica sabendo e o preço da laranja cai. O mercado, ele é exatamente assim. A grande maioria das informações estão disponíveis para todos e circulam com muita velocidade. Tipo, imagina que está de olho para investir numa ação da VEG, que é uma das queridinhas da bolsa aí, né? E aí, às 10 da manhã, a VEG divulga os resultados do trimestre. Lucro veio acima do esperado, as receitas, as margens também, o endividamento caiu mais que a expectativa. O que vai acontecer? Os investidores vão correndo fazer uma reavaliação de qual o valor justo para essa ação e em questão de minutos o preço da ação sobe. E aí quem vai lá e tenta comprar depois da divulgação, porque agora está vendo que investir em VEG eventualmente vai dar bom, né, já pega todo esse cenário positivo refletido no preço da ação. Então, se a empresa vai bem, existem expectativas de que ela vá bem. O preço já deve refletir isso. Se ela vai mal, ou tem expectativa de que ela vai mal, isso também já deve estar no preço. Então não adianta a gente querer tentar descobrir um segredinho para ganhar dinheiro rápido, porque todo mundo já sabe as mesmas coisas que você e eventualmente até mais coisas. A única forma que a gente poderia escapar disso é achar um jeito de ter acesso a informações privilegiadas, que inclusive existe uma lei bem forte, né, que pune isso. Então, na prática, o que o estudo do Fama diz é que para a maioria dos investidores, eu e você incluídos, tentar ganhar do mercado de forma consistente, com base em notícias, análises tradicionais, não vai dar certo. E você sempre vai tender a lucrar algo parecido com a média do mercado. Em algum momento pode até estar ganhando Ibovespa ou do CDI, achar que é um gênio, mas dificilmente vai conseguir fazer isso todos os anos de forma consistente. Eu não estou te menosprezando, tá? Isso não é um defeito teu. Isso é simplesmente a forma como o mercado funciona. Na prática, a verdade difícil de engolir é que entender mais do que os outros sobre o mercado não te dá uma grande vantagem em termos de rentabilidade. Bom, mas voltando para a estratégia do Swensen. O Swensen, ele sabia disso tudo e ele percebeu que investir em startups dava a ele a possibilidade de tentar driblar essa armadilha dos ganhos médios de mercado e, de fato, ganhar do mercado com o crescimento acelerado das startups,
porque elas não têm as informações, expectativas incorporadas ao preço em tempo real. Mas não é só nos Estados Unidos, até os investidores brasileiros se deram conta disso. Sabe quem que adora investir em startups? Family Office. Sabe o que que é? Aquela família que tem uma grande empresa, vendeu para uma multinacional, botou centenas de milhões no bolso, tem muito dinheiro, imóveis, terras, é muita coisa para administrar. E aí, então, quem cuida disso são esses escritórios que a gente chama de Family Office. Tem famílias que têm um Family Office próprio, mas tem muitos escritórios que atendem 5, 10, 30 famílias. Daí a gente passa a chamar de Multifamily Offices. E muitos desses caras investem em startups. Ó, quando eu comecei a atuar nesse mercado com a CapTable em 2018, os fundos de Venture Capital, ou seja, esses fundos que investem em startups, eles tinham investido um total de 3 bilhões em empresas brasileiras. 4 anos depois, a gente foi atrás de mais uma rodada para a CapTable, a gente foi olhar os números de mercado para montar a nossa tese de investimentos, e o volume do mercado investido em startups já estava em quase 50 bilhões. Só para vocês terem uma ideia de como isso cresce. É muito dinheiro, pessoal, disponível para startups. Se você acha que o mercado que cresce 20 ou 30% ao ano já é um mercado que cresce rápido, olha esse mercado aqui que cresceu 15 vezes em 4 anos. Olha, eu aposto que tem muita gente que você conhece, que você nem sabe, mas está investindo em startups. É muito dinheiro migrando dos investimentos tradicionais para investimentos na nova economia. Então, meus queridos investidores, essa é a nova tendência do mundo dos investimentos. Quer dizer, nova não, né? Já vem acontecendo há bastante tempo e já está mais consolidado, mas segue crescendo forte e ainda tem muito, muito espaço para você ganhar com isso. E esse é aquele tipo de coisa que depois que passa a gente sempre se arrepende assim, de ter perdido uma tendência, né? Pensa no Bitcoin, pensa, sei lá, em qualquer outra coisa aí que valorizou muito nos últimos tempos. Quem que não gostaria de ter pego essa onda no início? Por isso que eu tô alertando vocês para olharem para esse mercado, para depois vocês não virem me dizer que eu não avisei vocês. Ó, mas tem uma coisa importante aqui que é importante deixar bem claro. Eu não tô dizendo para você pegar todo o teu dinheiro e sair investindo em startups. O que eu estou dizendo é que dá para diversificar legal os seus ativos e ter um pouquinho do patrimônio investido em startups. Separa uma parte pequena, não precisa ser muito. Ó, a forma que eu gosto de pensar isso é que cada parte da minha carteira de investimentos tem um papel específico e tem que ser assim para a gente estar diversificado de verdade. Tipo, das minhas ações eu busco capturar os ganhos de produtividade ao longo do tempo de algumas empresas específicas que eu gosto e acredito. Eu invisto uma parte em renda fixa para ter um pouco mais de previsibilidade. Dos meus imóveis, eu estou buscando segurança. Os meus bitcoins para me proteger da destruição das moedas fiduciárias e me deixar menos sensível à putaria que os governos fazem. Pode dizer palavrão no YouTube? Legal, não? Bom. E nas minhas startups, eu busco aquelas altas rentabilidades que o mercado financeiro tradicional, por precificar tudo em tempo real, não me deixa usufruir. Se você investir em startups, provavelmente ela vai ser a única parte da tua carteira que vai estar fora da armadilha dos mercados eficientes do Fama, que eu expliquei aqui para vocês. E como eu falei, não precisa ser muito. 5 ou 10% do teu patrimônio já é um bom número. Então, se tu tem, por exemplo, 1 milhão investido, pega 50 mil para startups. E aí, com esses 50, você escolhe 10 startups, bota 5 mil em cada uma e monta um portfólio. No fim do vídeo eu te conto melhor como fazer isso aí. Mas ainda tem outra parte do porquê investir em startups é o melhor negócio do mundo. E para mim, inclusive, é o principal. É uma puta jornada de desenvolvimento pessoal. Você vai se divertir e aprender muito. Tem uma história que, inclusive, eu contei no meu livro. Eu fui para o Vale do Silício pela primeira vez em 2017. Cara, se tu não foi ainda, vale a pena demais. Mas, enfim, lá no Vale do Silício eu tive um choque cultural. Naquela época era do mercado financeiro tradicional, sócio de uma empresa de fusões e aquisições. Então eu estava acostumado com aqueles eventos bem quadradinhos em um auditório, com a turma do Bradesco, do Itaú, da XP, todo mundo de terno, sapato, trocando cartão, tendo uns papos estranhos de quem tá querendo parecer mais inteligente um que o outro e tal. E aí um cara lá no palco mostrando uns gráficos, fazendo previsões sobre o PIB, sobre a inflação, enfim, chato pra caramba, mas a gente tinha que participar. E aí, dessa vez que eu fui pro Vale, eu fui em um evento de investidores, startups desses que a gente chama de Pitch Day, né, que basicamente uma startup sobe no palco, faz sua apresentação em 5 minutinhos, aí os investidores fazem perguntas por mais 5 minutos, e depois, eventualmente, decidem se vão investir na startup ou não. O lance todo é que esse evento foi lá em cima, num terraço, um rooftop irado, vista para São Francisco inteira, todo mundo de tênis, jeans, camiseta, comendo pizza de pé, tomando chopinho, e foi ali que eu vi que era esse o mundo que eu queria estar. E a gente não pode se enganar, tá? Nesse ambiente descontraído, tem muitos investidores fazendo cheques bem gordos e muita startup foda.
criando produtos muito bons que impactam a vida de muita gente. Eu acho que, cara, a verdade é que algum dia alguém nos convenceu de que para fazer negócios o ambiente tinha que ser chato. E, na verdade, isso não faz nenhum sentido. Se tu nunca foi a um evento desses, procura um hub de inovação na tua cidade, pede para te escrever na lista de e-mails deles, que quando tiver um evento, eles vão te avisar. E aí tu vai lá e acredita em mim que vale a experiência. Se não gostar, pode voltar aqui nesse vídeo, me xingar nos comentários, mas eu acho que isso não vai acontecer não. Além de me divertir muito, eu também aprendo muita coisa com as startups que eu invisto. Os empreendedores de startups normalmente são gente muito para frente, inteligente, fazedor, e ficar em contato com eles é muito inspirador para mim. Tem aquela história, né, de que tu é a média das pessoas com quem tu convive. E certamente a minha média aumentou muito desde que eu comecei a investir em startups. E só para dar um exemplo para vocês, tem uma startup de inteligência artificial para o ramo da saúde que eu invisto, a LifeUp, que cada reunião com o founder dessa empresa é uma aula de IA. E daí eu acabo aprendendo coisas que eu posso usar nos meus outros negócios, nas outras empresas que eu invisto, na minha vida, enfim. Se tu precisa dar uma refrescada na cabeça, aprender coisas novas, estar em contato com negócios ágeis de alta performance, ó, não faz aquele MBA pastelão que só vai tomar teu tempo, teu dinheiro. Investe em startups que tu vai aprender muito mais e ainda tem a chance de ganhar dinheiro com isso. Não é só o seu patrimônio que vai crescer, você também vai crescer. E no mercado financeiro tradicional isso não acontece. Já no mercado de startups, tu vai ter contato com as cabeças mais brilhantes do mundo, aquelas pessoas que estão melhorando a maneira como você se relaciona, se locomove, se alimenta, cuida da tua saúde, compra e vende. São essas as pessoas. Tu vai estar participando, contribuindo para o desenvolvimento e inovação da humanidade. Não é um exagero. Não foi uma empresa tradicional que permitiu que um vídeo pudesse ser gravado e você está aqui assistindo ele. Não foi um burocrata dentro de um governo que criou novas formas de se locomover e hospedar. Foi gente muito boa que você só vai ter acesso se você, de alguma forma, se juntar a esse ecossistema aqui. Quanto vale isso? Essa eu vou deixar para você responder. Beleza, Guilherme, mas como é que eu começo? Bom, essa é uma pergunta complexa. Eu vou gravar um vídeo inteiro ainda sobre isso, mas tem muitas formas de investir. Uma forma boa de começar, que eu recomendo, é através das plataformas, como a CapTable, Equiseed, faz alguns investimentos pequenos ali e começa a entender como é que a dinâmica funciona. Claro, se tu quiser um apoio completo, aprendendo desde como encontrar as startups, como analisar elas, como fazer um valuation, cuidados jurídicos e tudo mais, eu escrevi um livro para te ajudar com isso. E o link está aqui na descrição. Lá eu te explico tudo o que tu precisa saber em detalhes para ser um investidor de startups bem-sucedido. Beleza? Dúvidas sobre esse ou outros conteúdos? Comenta aqui embaixo que eu vou ter prazer em te ajudar. Se puder, deixa um like aqui no vídeo que me ajuda bastante. Até a próxima.